Nós temos aqui o Major Ananias, não é isso? Do Corpo de Bombeiros. Ele vai falar um pouco sobre o lançamento da cartilha, né? Ele vai fazer essa apresentação agora antecedendo a UE Social. Então, efeito surpresa para todos vocês, Simples Nacional. Tá bem? Então, eu gostaria, com muita satisfação, de convidá-lo. Ele vai se apresentar devidamente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Major Ananias. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, pela participação, por poder participar desse fórum e acrescentar mais informações para os senhores. Espero que saiam daqui satisfeitos e possam tirar ainda algumas dúvidas que possam estar tendo, certo? Vamos lá, nós vamos falar do processo simplificado de regularização, certo? Para poder ter uma ideia aqui do ambiente, de quem já utilizou a ferramenta, quantos aqui já viram no Regim o formulário do Corpo de Bombeiros? Tá. Quantos desses já viram o certificado de aprovação simplificado? Quantas dessas pessoas já conseguiram? Nenhum? Tá, então é algo... Para a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, talvez o que a gente vai estar trazendo de informação aqui vai ser algo novo, certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Qual é a ideia da apresentação? A gente vai tentar falar de forma ágil, né? Tem razão do tempo. Vamos seguir. Eu vou apresentar um pouquinho do que era o modelo atual, que é o modelo que a gente vai chamar de tradicional, de análise, e o processo já seguindo o modelo novo, que é o processo simplificado. Critérios para enquadramento no processo simplificado, preenchimento de viabilidade lá a partir do Regim, abertura do processo simplificado, acompanhamento e finalização do processo. Bom, vamos lá. Em linhas gerais, né, quantos aqui já se depararam com regularização do bombeiro aqui no Rio? Tá. Só para a gente ter uma ideia do número de pessoas. A regularização do Corpo de Bombeiros de uma forma mais tradicional e como normalmente era feito, ela vai ter, vamos ter dois documentos, o laudo de exigências e o certificado de aprovação. São duas fases. No laudo de exigências é feito um resumo de todas as exigências do local. No segundo momento, o certificado de aprovação é quando o Corpo de Bombeiros atesta que aquele estabelecimento cumpriu aquelas medidas de segurança, certo? Normalmente, esse certificado de aprovação ele era feito após uma vistoria por parte do Corpo de Bombeiros já no local. E é exatamente isso que muda, essa sequência de fatos muda com o processo simplificado. Então, aqui está uma observação, laudo de exigências, né, exatamente isso que eu falei, ele resume as exigências, depois o certificado de aprovação. Eu não sei se alguns aqui estão acostumados com o modelo de São Paulo, né, talvez se estiverem, o certificado de aprovação é equivalente de São Paulo ao AVCB. Eu não sei se algumas pessoas já tramitaram em São Paulo. Vamos lá. No modelo novo, né, qual é a ideia? É dar um tratamento diferenciado para os casos que envolvem menor risco. E, com isso, a gente ter celeridade do processo de regularização. Nesse processo, né, a ideia é que se faça esse processo de regularização através de um único processo e através de uma plataforma digital, uma plataforma web. Então, como que vai ser feito isso? Durante a tramitação desse processo, o usuário, né, vai preencher o formulário do Corpo de Bombeiros, ali ele já vai ter acesso às declarações, ele vai se comprometer, né, a cumprir as exigências, e ele já toma ciência de quais medidas ele vai precisar para aquele local que está sendo regularizado. E, a partir do momento que ele se compromete em atender aquelas medidas, é emitido o certificado de aprovação simplificado para ele, certo? Então, isso através de um único processo. Na verdade, nesse processo, né, ele ocorre de forma
toda linear, né? Não precisa, por exemplo, comparecer a uma unidade. E todo esse acompanhamento ele vai aparecer tanto no Regim como na plataforma do Corpo de Bombeiros. Certo. Então, como eu já havia falado, tramitação de processo virtual, ela vai ocorrer de forma integrada. Vamos tratar agora de alguns critérios. Esse decreto é o que tornou possível o estabelecimento do processo simplificado, que no decreto ele define, na verdade, os casos que são classificados como um risco diferenciado. Vamos seguir. Alguns critérios, até para os senhores que tramitam e regularizam a empresa, para que os senhores já estejam cientes e possam orientar, né, os empresários para esse efeito no momento que for preencher o formulário. Área total construída menor que 900 metros. Essa área é só a área onde a loja ou a empresa vai ocupar. Então, se a sala ou loja comercial, se uma empresa vai ocupar uma sala, a área total construída é a área da sala, certo? Depois, no preenchimento do formulário, aí vamos supor, o prédio possui 11 pavimentos, mas a empresa vai ocupar um pavimento. Vão ser perguntas diferentes, o número de pavimentos que a empresa vai ocupar e o número de pavimentos do prédio. Tá? Então, até 2 pavimentos, isso também inclui mezaninos ou giral, certo? Não exercer reunião de público, aqui cabe um esclarecimento, para efeito de classificação da nossa legislação, reunião de público são boates, né, casas noturnas, de uma forma geral, auditórios, tudo isso é classificado como reunião de público. Em outras palestras, tem surgido dúvidas. Uma universidade é um local de reunião de público? Bom, para efeito da nossa classificação, não é classificado como reunião de público. No entanto, se ele tem um auditório no interior dessa universidade, ele passa a ter alguma atividade de reunião de público. Então, aqui ele tem uma atividade de reunião de público, mesmo que não seja principal, mas secundária tem. Então, ele deixa de ser classificado como simplificado. Mas, por exemplo, uma creche que não tem um auditório, ela vai poder ser classificado como simplificado. Não possui sprinkler. Tá? Então, há uma exceção em relação às salas. Os sprinklers são aqueles chuveiros metálicos que os senhores observam muito em shopping, né, junto ao teto. Então, isso são os sprinklers. Então, também tem essa pergunta, possui sprinklers ou não possui? 200 litros de líquido inflamáveis ou combustíveis. Aqui tem uma recomendação importante, até 2 botijões de 13 quilos ou 2 cilindros de P45. Há uma restrição também, já no formulário, uma informação importante de que esses cilindros têm que estar em área descoberta, não pode estar em local fechado, tem que ser no térreo. Isso também está lá no formulário, a pessoa tem que clicar que está ciente. Não utilizar materiais perigosos, não pode comercializar inflamáveis, então isso já exclui os depósitos de GLP, pontos de venda de GLP. Eu cliquei, peraí, voltou. Foi eu. Não se aplica, então, para postos de combustíveis também, que aí, nesse caso, tem que apresentar planta. E a gente também tem uma classificação pelo CNAE, considerando a atividade. Né? Então, mesmo que ele não atenda, mesmo que ele tenha menos de 900 metros quadrados e um pavimento, um galpão, por exemplo, se ele executar atividade de indústria, ele não vai ser enquadrado como simplificado, porque já tem outros riscos ali envolvidos. Vamos lá. Então, todo o processo ele vai iniciar no Regim. Na última parte da viabilidade, está disponível já um link para o preenchimento do formulário do bombeiro. Aparece dessa forma, tá? Então, lá o link. Uma coisa que tem que ficar atento, quando o usuário clicar naquele botão preencher, vai abrir uma janela nova. Então, tem que ficar atento se o navegador está bloqueando o pop-up ou não. Então, alguns usuários não estavam encontrando o formulário, mas é porque o navegador estava bloqueando. Então, só ficar atento. Esse preenchimento ele é importante, na verdade, ele é essencial para a conclusão daquela viabilidade.
Após a conclusão da viabilidade, o usuário terá a informação se a mesma foi enquadrada ou não no processo simplificado. Então, todas as empresas vão preencher aquele formulário. No final, o Corpo de Bombeiros vai fazer análise daquelas informações e vai reportar para o Regim qual foi a solução. Olha, é um processo enquadrado no simplificado, ou não é enquadrado no simplificado, vai ter que apresentar projeto. Isso vai aparecer quando os senhores salvam a viabilidade, tem a opção depois, ao consultá-la, aquele botão de pendências. Então, quando clicar lá em pendências, Corpo de Bombeiros, os senhores vão ver quais são as pendências, se é, na verdade, exatamente como está nessa tela. Então, clicou em pendência, Corpo de Bombeiros, vai ter lá. Ó. Nesse caso aqui, foi enquadrado como simplificado. Isso aqui é um exemplo. Essa resposta é automática. Tá? Então, no máximo, em 10 minutos, vai estar aparecendo já a conclusão se é simplificado ou não. Lembrando que aqui é só a viabilidade. Se essa viabilidade for enquadrada como simplificado, vai ser informado no Regim, então, através daquela tela. Se não for, vai estar também o motivo por que ela não foi enquadrada no simplificado. Então, vai estar relacionado a todos os motivos. Porque a área é maior, porque o número de pavimentos é maior, porque a atividade econômica não foi enquadrada no simplificado. Isso aqui é uma informação importante. No caso de sala ou loja, né, no caso da empresa ocupar uma sala ou loja, é essencial que aquele edifício esteja regularizado no bombeiro para que possa ser emitido o documento do bombeiro para aquela empresa que está situada na sala, certo? Se surgir dúvida, a gente está recomendando que consulte realmente a administração do prédio, a administração do condomínio do prédio, enfim. Esse é a máscara do formulário com as perguntas. Exatamente aqueles parâmetros são as perguntas. Então, a gente vai confirmando através desse questionário. Uma coisa também que a gente já percebeu, é recomendado utilizar para preencher esse formulário. Então, esse formulário vai aparecer lá na interface do Regim, e é recomendado utilizar o Google Chrome ou o Firefox. Em alguns casos, o Internet Explorer não se comportou bem para a questão de geração, de preenchimento das perguntas e resposta. Então, aqui está a sequência. Ao final do formulário, tem as declarações. Então, ele declara estar ciente da questão de gás, se utilizar gás, declara que que as informações são verídicas. Quando ele vai salvar, ali, na última parte, ele salva o formulário, fechou essa página, já pode voltar para o Regim e concluir a viabilidade. Agora aqui a abertura do processo simplificado. Então, nesse caso, depois que a empresa for aberta pela junta comercial ou órgão de registro, essas informações vão ser automaticamente enviadas para o Corpo de Bombeiros. Se esse caso de empresa foi enquadrado anteriormente como simplificado, o processo já é aberto também automaticamente. Então, a gente já vai receber as informações do Regim e já com a informação de qual formulário que foi preenchido do bombeiro. E todo caminho, né, toda a tramitação do processo no sistema do bombeiro pode ser consultado no Regim, passo a passo. Essa aqui é a tela exemplificando. A partir do momento que a gente recebe a informação que a empresa já tem CNPJ, ela está constituída, a gente informa que em alguns minutos vai ser aberto o processo. Isso aqui os senhores vão ver quando consultar pelo número do protocolo, lá em pendências. Depois de alguns minutos, a mensagem já vai mudar, dizendo que o processo foi aberto, né, e que basta acessar, vai constar o endereço, basta acessar para seguir nos passos do processo. Essa é a interface do módulo que os senhores vão acessar para realmente acompanhar o processo simplificado no bombeiro. Essa aqui é a tela inicial. No primeiro momento, já vai ser exibida a taxa, que é o emolumento, vai ser gerado. A partir do momento que constatou o pagamento desse emolumento, já vai ser habilitado o termo de responsabilidade e vai ter também um segundo passo, que é para verificar as exigências. Ali já vão aparecer o número de extintores e as questões principais de sinalização.
Outro detalhe que é importante, quando os senhores estiverem preenchendo o formulário, no final vão ter acesso também às cartilhas, explicando qual o posicionamento dos extintores, né, a questão de posicionamento de sinalização de emergência, então isso tudo está nas cartilhas. Então, essa interface principal são 3 passos: termo de responsabilidade, verificação de exigências. Após concluir a verificação de exigências, esse é o termo de responsabilidade que os senhores vão imprimir. É o primeiro passo. Esse termo de responsabilidade é importante que o sócio da empresa assine e mantenha no local da empresa, onde funciona a empresa. Ao final, o que é esse termo de responsabilidade? Tudo que ele preencheu lá no formulário está constando aqui. Então, ele vai se comprometer e vai manter isso aqui lá no local assinado. Então, ali está a assinatura do sócio, administrador, responsável legal, e, no final, a gente já informa que esse documento tem que estar no local, junto com o certificado de aprovação simplificado. Ele não precisa estar pendurado no painel da empresa, nada disso, mas tem que estar no local para ser consultado. Essa é a tela com a lista das exigências, efetivamente, de medidas de segurança. Então, a questão de extintores, quantidade de extintores e sinalização. Bom, após se comprometer a cumprir aquelas exigências, já vai estar disponível o certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, então, ele vai ser disponibilizado na hora, é o último passo. Basta agora ali visualizar. Eu vou seguir aqui. Essa é a tela que os senhores vão ver quando visualizarem. Então, esse certificado de aprovação está disponível em PDF, pode ser impresso de qualquer local, e depois também os senhores vão poder consultar ele. Essas informações podem ser consultadas também no site do Corpo de Bombeiros. Então, o certificado de aprovação será disponibilizado em PDF e pode ser impresso em qualquer local. Pronto. Siga as recomendações de segurança e boa sorte nos negócios. Isso aqui é uma coisa que a gente também já percebeu. Algumas pessoas têm ligado também, já feito algumas perguntas. Em caso de erros de tramitação ou qualquer dúvida que surja na tramitação, a gente pede para encaminhar um e-mail para redecim@juscerja, porque lá eles centralizam todos esses erros que possam acontecer e encaminham para solução. Para acessar o folder, aí basta. Tá. Para efeito de melhorar também a divulgação do processo simplificado e tornar a coisa, talvez até tirar mais dúvidas, a gente também já disponibilizou uma página também já explicando alguns passos, os passos principais do processo simplificado, e a gente também, em parceria com o Sebrae, a gente desenvolveu o folder, né, explicando exatamente o passo a passo, o que é o processo simplificado, quem está enquadrado. Então, essa aqui é a interface do folder. Para passar para baixo, é aqui. Tá. Essa aqui é a parte interna do folder, né? Então, tem aí o passo a passo da legalização. Esses folders também vão estar disponíveis tanto no Sebrae como nos postos de atendimento do Corpo de Bombeiros, para que possam ser consultados. Também vão estar no site, né, para efeito de consulta. Então, ele é bem resumido e ele consegue trazer ali as informações, o passo a passo do processo, como que vai ser feito. Já traz algumas recomendações, como a questão de verificar se o prédio está regularizado no Corpo de Bombeiros. Vamos seguir aqui. Tem as principais informações. Então, o intuito é realmente facilitar esse processo de comunicação. Aqui é o verso também, falando ali as principais medidas, né, condições de enquadramento do processo simplificado. Então, esse folder também já vai estar disponível no site e também impresso nos postos de atendimento. Então, para voltar para o outro, só para eu fazer um encerramento. Pronto. Então,
Quem ainda não anotou, pode anotar, mas eu acredito que quem já está acostumado a tramitar no regime já conhece o e-mail. Então, muito obrigado. Vou deixar aqui um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Ao realizar no regime, né, a tentativa do procedimento simplificado de uma empresa cliente lá do nosso escritório de representação comercial, trabalha com organização de festa e evento, galeria de arte, esse tipo de coisa, o regime ele não aderiu, né, não aceitou esse pedido, acusando que esses quinais são de alto risco, só que esses quinais não são de alto risco. Eu gostaria de saber qual é a base de dados que é utilizada, o que eu posso fazer para poder corrigir isso. Então, o que acontece? Na verdade, a gente faz uma padronização pelos quinais. Provavelmente, pelo fato dos quinais ser especificado, por exemplo, que ele organiza a festa e que realiza eventos, ele acaba não sendo enquadrado no simplificado, tá? Porque envolve acúmulo de pessoas. Eu entendo que esse caso é até uma exceção, porque ele presta o serviço em outros locais, né? Mas não que ele não possa regularizar a empresa. Talvez nesse momento não seja pelo processo simplificado, tá? Mas é em razão dessa atividade comercial relacionada a público, tá? Mais alguma pergunta? Aqui. Templos de qualquer natureza abaixo de... Igrejas, templos, abaixo de 900 metros quadrados. Sim. Qualquer igreja, o templo, enfim, em razão de ter atividade de reunião de público, ela não está enquadrada no processo simplificado, tá? A questão de reunião de público é sempre uma questão preocupante, porque envolve risco de vida. Então, há pessoas ali acomodadas, então... Por isso que, na verdade, é exigida a apresentação de plantas para que seja feito um estudo de tempo de escape, de dimensionamento de portas, né, de organização de assentos, se o tamanho das fileiras está adequado, se a sequência de fileiras está adequada. Tá? Então, esse caso realmente não é simplificado. Então, os nossos agradecimentos ao Major Ananias. Muito obrigada. Obrigado.